E aí, senhores, terminaram tudo tranquilo, testaram, brincaram aí com esse cara, é simplão, né? Montando. Ah, uma coisa também interessante de falar é o seguinte, quando eu estou executando aqui esse cara, eu posso vir aqui, ó, no final dele e colocar que esse cara é somente leitura, RO, aqui, tá vendo aqui a opção RO de Read Only. Vou subir esse cara lá dentro, olha só, Gyropops, vou acessar novamente o Gyropops e vou remover o teste 2 e tomei aqui o erro na cara, falando que eu não posso fazer isso, que não é permitido eu remover esse cara, certo? Simples, rápido e fácil de girar. Um Ctrl D aqui, Docker PS da vida. Opa, tem que digitar certo, né? Seu Jefferson Docker PS, ou então Docker, lembrando aí que a nova estrutura de comandos, né? Docker Container LS. Então não está mais aí em execução esse cara, tá lá o opt Gyropops nosso, né? Com um arquivinho aqui bonitinho, mas vamos esquecer esse cara por enquanto. Por quê? Agora nós vamos começar a conhecer um outro comandinho, um subcomando, na verdade, que é o Docker Volume, ok? E aí vem as mesmas opções que nós temos, por exemplo, no Docker Container. Eu posso vir aqui, ó, dar um Docker Volume LS, ele vai me listar todos os volumes que eu tenho aqui criado, ok? O que acontece? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, Docker Volume Create Gyropops. Vou criar lá um volume chamado Gyropops. Vou dar um ls. Ele me trouxe aqui, olha só, o volume do Gyropops. Tá aqui bonitinho, eu trouxe o volume. Se eu tenho o ls, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo vir aqui no Inspect e fazer aqui no Gyropops, o nome dele Gyropops. Olha só, me trouxe as especificações. E uma coisa interessante que ele me trouxe foi justamente esse cara aqui, ó, var lib docker volume gyropops underline data. Por quê? Todo e qualquer volume no Docker vai estar aqui, ó, var lib docker, volumes. Dou um ls aqui, tá lá o Gyropops, ok? Mais uma coisa interessante, entro no Gyropops, tem um diretório chamado underline data. Eu tenho que acessar esse cara. Agora sim eu posso criar aqui o arquivo. Sei lá, vou criar aqui um Gyropops, vou criar o Gyropops e o Strigos. Dois arquivinhos, Strigos. Beleza? Perceba, minúsculo, né? Aí, tá lá dentro do meu volume, certo? Simples assim, tá lá dentro do meu volume. O que eu vou fazer agora? Eu já sei que eu tenho o volume ls para ver lá tudo bonitinho. Eu sei que eu tenho o inspect também para ver os detalhes desse cara. E eu fiz o create para fazer a criação desse cara. Simples assim. Agora você me pergunta, tá bom, Jefferson, e para eu adicionar esse volume que você acabou de criar, como que eu faço para adicionar esse volume lá no container, para um container sair executando esse cara, certo? Como que eu faço isso? É simples, rápido e fácil. Primeira coisa que tem que fazer é o run. Lembra aquele run que nós usamos? Só que nós vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou tirar o bind, vou colocar volume, porque é do tipo volume, ok? E o source aqui, eu tenho que colocar o quê? O nome do meu volume. Qual que é o nome? Gyropops. Então, colocar aqui, ó, Gyropops, beleza? Então, source Gyropops, vai ser Gyropops, e o destination eu vou colocar lá no Gyropops mesmo, lá no raiz. Deixa eu tirar esse RO daqui, beleza? E vamos usar o próprio Debian que nós usamos anteriormente. Antes de dar um Enter aqui, eu consigo usar um volume, o mesmo volume para vários containers? Sim, consegue. Inclusive, quando nós começarmos a brincar com services, né, que tem vários containers lá, nós vamos poder usar o mesmo volume. O que acontece é assim, sem nenhum plugin específico, assim, nenhum plugin especial, porque você consegue fazer a instalação de alguns plugins, né, para que você consiga, até vai ser conteúdo novo dessa turma, vai ser o Docker Plugins. Nós vamos conhecer o Docker Plugins aí, é a primeira turma que vai ver o Docker Plugin, ok? Mas o que é Docker Plugins? É a forma de você adicionar plugins, obviamente, dentro do Docker. E entre esses plugins tem a possibilidade de você colocar plugins para volumes. Por que eu digo isso? Quando eu tenho um cluster, se eu tiver lá 3 máquinas no meu cluster e eu criei o volume, por default ele não replica os dados, ou seja, o volume Gyropops do Node 1 pode ter um determinado dado, do Node 2 vai ter outro dado, manja, ele não é compartilhado, ele não share, ele não monta esse cara nos 3 nodes. Diferente do Kubernetes, lá quem assistiu o Kubernetes lembra lá, por exemplo, se você vai subir um volume lá, um PV, né, do NFS, por exemplo, ele vai montar em todos os hosts necessários, né, aqui não, por default não. O que você precisa? Fazer o plugin, aí tem vários, por exemplo, se você usa o Azure, você tem o Cloud Store, né, um pluginzinho para que você consiga fazer com que ele, não que ele replique, mas ele vai montar em todas as máquinas que for necessário, ok?
ok? Aí tem vários. Tem o Flocker, por exemplo, também, que é um pluginzinho que você consegue replicar os seus dados. É evidente que não é totalmente eficiente, assim, mas você consegue sim, certo? Bem, Docker Container Run -ti, --mount, type volume, o source é o gyropops, que é o nome do volume, DST, onde ele vai montar lá dentro do container, que é no barra gyropops, e o container, a imagem de container que nós vamos subir é do Debian. Vou dar um enter aqui na bagaça, tô dentro do container, dou um ls, tá lá o gyropops, vou dar um cd gyropops, ls de novo, e tá lá o gyropops estrigo giros. Eu posso vir aqui, criar o meu teste, sair fora do container, docker container ls, olha, não está mais em execução, mas se eu pegar e for lá no var lib docker volumes da vida, dá um ls aqui, está lá o gyropops, certo? cd gyropops, ls, data, olha só, tá lá o gyropops, o estrigos e o teste, beleza? Se agora eu quiser subir um outro cara aqui da vida, opa, o que eu fiz? Eu dei logout sem querer aqui. Se eu quiser pegar e subir um outro container com a mesma informação, ele vai subir, ó, vou subir um aqui e vou, tá aqui, tá em execução, tudo bonitinho, opa, tá aqui em execução, ó, tá vendo? Tudo bonitinho, tá lá o gyropops. Vou sair com Ctrl PQ para deixar o container em execução e vou executar outro Docker Container Run. Agora eu tenho dois containers, certo? Gyropops aqui, cd gyropops, vou dar um touch e o nome desse container, olha só, enter. Vou sair fora desse cara, agora vou matar ele, não tem problema. Vou ver lá o Docker Container ls, vai ter o anterior em execução lá ainda, certo? Vou cair para dentro dele. Nem vou cair para dentro, vamos dar o exec aí, só para a gente, né, ficar brincando aí com a linha de comando. Docker exec -ti, a identificação aí do nosso container, e eu vou falar o seguinte, ó, touch barra gyropops, certo? Barra o nome do container aqui. Vou dar um enter na bagaça. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Vou lá de novo no meu diretóriozinho que eu estava... Opa, não tenho aqui qualquer. Então é o var lib docker. Daí que tem o volumes. Vai ter o gyropops, data, ls. Olha só, tá aqui os dois nomes dos containers que eu criei. Gyropops, estrigo giros e o teste. Lembrando que o nosso container ainda está em execução, vou matá-lo agora, não quero mais ele aí, dou um docker container rm-f, removi esse cara, olha só, os dados permanecem, beleza? O que acontece agora? Se eu vier aqui, dar um docker volume ls, está lá bonitinho, se eu vier aqui agora, fizer o seguinte, docker volume espaço rm, que eu quero remover esse cara, e o nome do meu volume, gyropops, olha só, ele me retornou com um erro. Por que ele retornou com um erro? Ele falou que tem container que está em uso, esse cara aí não pode ser removido porque algum container ainda utiliza esse cara. Mas aí você vai falar, mas não, Jefferson, se você dá um container ls da vida, não tem nenhuma execução, mas se você vier aqui com o menu A da vida, você vai ver que tem aqueles, esse cara aqui, ó, que nós subimos antes, ele utilizando esse mesmo, como chama? Esse mesmo volume. Vamos remover ele. Vou remover aqui esse cara. E agora sim eu vou lá remover o volume. Olha só, ainda tem mais um em execução aí com esse cara. Vamos ver quem que é. Ó, 58 aqui, ó, 58, ó, 58E56, 58E56. Vamos remover esse cara aqui também. Aí, removido também, ok? Foi para o vinagre também esse nosso carinha, esse container. Vamos ver se agora a gente consegue remover o gyropops aí. Vou dar um enter aqui e finalmente removemos o nosso gyropops. Não tinha nenhum container mais que estava existindo, que tinha esse volume, então ele foi removido. Aí você fala, Jefferson, se a gente for lá no var lib docker volumes agora, o que vai ter lá dentro? Olha só, não está mais aparecendo o nosso querido, idolatrado volume gyropops. Foi para o vinagre, ok? 3 minutinhos para que vocês brinquem, criem um volume, brinquem aí, criem um remova, façam um inspect, dá um ls, monta dentro do container, veja lá no var lib, façam brincadeira. 3 minutos é o suficiente para que vocês possam terminar esse carinha, certo? Simples, rápido e fácil, vai.